O Grande Conflito, Ellen White, versão original. Capítulo 8. Lutero diante da dieta de Worms. O imperador Carlos V subiu ao trono da Alemanha e os emissários de Roma se apressaram a apresentar-lhes suas congratulações e convencer o monarca a empregar seu poder contra a reforma. Por outro lado, Frederico, o eleitor da Saxônia, a quem Carlos era em grande parte devida à sua coroa, suplicava-lhe não lhe dar qualquer passo contra Lutero antes de conceder-lhe uma audiência. O imperador foi colocado em posição de grande perplexidade e embaraço. Os papistas não ficaram satisfeitos com nada menos do que um edito imperial sentenciando Lutero à morte. O eleitor declarara com firmeza que nem a majestade imperial, nem ninguém mais tinha ainda demonstrado que os escritos de Lutero haviam sido refutados. Por conseguinte, ele solicitou que Dr. Lutero seja munido de um salvo-conduto, a fim de poder responder por si mesmo diante do tribunal de sábios juízes, piedosos e imparciais. A atenção de todos os partidos estava agora concentrada na Assembleia dos Estados Germânicos, reunida em Worms, logo após a ascensão de Carlos ao trono imperial. Havia importantes questões e interesses políticos a serem considerados por esse Concílio Nacional. Pela primeira vez, os príncipes alemães deveriam encontrar-se com seu jovem monarca numa assembleia deliberativa. De todas as partes da terra natal vieram os dignatários do Estado e da Igreja. Lordes de nobre nascimento, poderosos e zelosos de seus direitos hereditários, eclesiásticos principescos, ensoberbecidos por sua consciente superioridade hierárquica e poder, cavaleiros fidalgos e seus serviçais armados, embaixadores do exterior e países distantes, todos estavam reunidos em Worms. Todavia, naquela vasta assembleia, o assunto que havia suscitado o mais profundo interesse era a causa do reformador saxônico. Carlos havia ordenado previamente ao leitor que trouxesse consigo a Lutero para a dieta, assegurando-lhe proteção e prometendo discussão livre das questões em disputa com pessoas competentes. Lutero estava ansioso para comparecer perante o imperador. Sua saúde achava-se nesse tempo muito debilitada. A despeito disso, escreveu ao eleitor: se eu não puder fazer a jornada até Worms com boa saúde, serei levado para lá doente como estou. Pois se o imperador me intimou, não posso duvidar de que esse é o chamado do próprio Deus. Se desejasse usar de violência contra mim, como provavelmente farão, pois seguramente não é para obter informações de minha parte que exigem que eu compareça perante eles, deixo a questão nas mãos do Senhor. Ainda vive e reina aquele que preservou os 3 israelitas na fornalha ardente. Se não for a sua vontade salvar-me, minha vida é de pouca importância. Cuidemos apenas para que o evangelho não seja exposto ao escárnio dos ímpios e que derramemos nosso sangue em sua defesa antes que permitir que eles triunfem. Quem pode dizer se minha vida ou minha morte contribuirá mais para a salvação de meus irmãos? Esperem tudo de mim, menos fuga ou retratação. Fugir não posso e ainda menos me retratar. Quando circularam em Worms as novas de que Lutero deveria comparecer perante a dieta, criou-se uma excitação geral.
Alexandro, o legado papal a quem o caso for especialmente confiado, estava alarmado e enraivecido. Ele via que o resultado seria desastroso para a causa papal. Abrir um inquérito sobre um caso em que o Papa já havia pronunciado uma sentença de morte seria lançar desprezo sobre a autoridade do soberano pontífice. Além disso, Alexandro estava apreensivo de que os eloquentes e poderosos argumentos daqueles homens pudessem desviar muitos dos príncipes da causa do Papa. Ele, da maneira mais veemente, advertiu o imperador contra a vinda de Lutero a Worms. Nesse meio tempo, foi publicada uma bula declarando a excomunhão de Lutero. Este fato, acrescido às representações do legado, induziu o imperador a recuar. Carlos V escreveu ao leitor que, se Lutero não se retratasse, deveria permanecer em Wittenberg. Não contente com essa vitória, Alexandro trabalhou com toda a força e perspicácia ao seu alcance para conseguir a condenação de Lutero. Com persistência digna da melhor causa, fez todo o possível para levar o assunto à atenção dos príncipes, prelados e outros membros da Assembleia, acusando o reformador de sedição, rebelião e blasfêmia. Mas a veemência e paixão manifestadas pelo legado revelaram aqui muito claramente o espírito que o impelia. Ódio e sede de vingança, disse um escritor papista, são seus motivos antes que verdadeiro zelo pela religião. A maioria dos membros da Dieta estavam mais do que inclinadas a observar com favor a causa de Lutero. Com redobrado zelo, Alexandro insistia com o imperador sobre o dever de executar os editos papais. Mas, pelas leis da Alemanha, isso não podia ser feito sem a cooperação dos príncipes, e, vencido afinal pela importunação do legado, Carlos ordenou-lhe apresentar seu caso à Dieta. Este foi um dia maravilhoso para o anúncio. A Assembleia era impressionante, a causa ainda maior. Alexandro deveria defender Roma, a mãe e senhora de todas as igrejas. Deveria reivindicar o primado de Pedro perante os principados da cristandade reunidos. Ele possuía o dom da eloquência e ergueu-se à altura da magnificência da ocasião. A providência divina determinara que Roma aparecesse e fosse defendida pelo mais hábil de seus oradores, na presença do mais augusto dos tribunais, antes de ser condenada. Com alguns temores, aqueles que apoiavam o reformador pressagiavam com efeito o discurso de Alexandro. O eleitor da Saxônia não estava presente, mas, sob a sua orientação, alguns de seus conselheiros ali compareceram para tomar notas da fala do núncio. Com todo o poder da erudição e eloquência, Alexandro se dispôs a destruir a verdade. A acusação sobre acusação lançou ele contra Lutero, como inimigo da Igreja e do Estado, dos vivos e dos mortos, dos cleros e dos leigos, dos conselhos e dos cristãos em particular. Há material suficiente nos erros de Lutero, declarou ele, para assegurar a queima de 100.000 hereges. Em conclusão, esforçou-se por lançar desdém sobre partidários da fé reformada. O que são esses luteranos? Uma plebe variada de gramáticos insolentes? De padres corruptos, de monges dissolutos, de advogados ignorantes e nobres degradados, juntamente com as pessoas comuns a quem eles enganaram e perverteram. Quão grandemente superior é ao Partido Católico em número, inteligência e poder! Um decreto unânime desta ilustre Assembleia abrirá os olhos dos simplórios, mostrará aos incautos seu perigo, estabelecerá os oscilantes
e dará força aos fracos. Com tais armas, os defensores da verdade têm sido atacados em cada época. Os mesmos argumentos são ainda lançados contra todos os que se atrevem a apresentar, em oposição aos erros estabelecidos, os simples e diretos ensinos da palavra de Deus. Quem são esses pregadores de novas doutrinas? Exclamam os que desejam uma religião popular. Eles são ignorantes, poucos em números e oriundos das classes nobres. Todavia reivindicam ter a verdade e serem povo escolhido de Deus. São incapazes e estão enganados. Quão superior em número e influência é nossa igreja! Quantos grandes e ilustres homens existem entre nós! Quanto mais poder há do nosso lado. Esses são os argumentos que têm sido notáveis e têm tido notável influência sobre o mundo, mas eles não são mais conclusivos hoje do que nos dias do Reformador. A reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Ela continuará até o encerramento da história deste mundo. Lutero teve uma grande obra a fazer ao refletir aos outros a luz de Deus, a luz que Deus permitiu brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que devia ser dada ao mundo. Desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a brilhar sobre as Escrituras e novas verdades têm se desvendado continuamente. A preleção do legado causou profunda impressão na Dieta. Não estivera presente nenhum Lutero com as claras e convincentes verdades da palavra de Deus para sobrepujar o campeão papal. Não foi feita nenhuma tentativa de defender o reformador. Manifestou-se uma disposição geral, não apenas de condenar Lutero e as doutrinas que ensinava, mas, se possível, de desarraigar a heresia. Roma tivera a oportunidade mais favorável de defender sua causa. Tudo o que ela poderia dizer em sua própria defesa fora expressado. Mas a aparente vitória foi sinal de derrota. Daquele momento em diante, o contraste entre a verdade e o erro seria mais claramente visto ao entrarem os contendores em luta aberta. Nunca mais, a partir daquele dia, Roma se sentiria tão segura como dantes. Se bem que a maioria dos membros da Dieta não teria se hesitado em entregar Lutero à vingança de Roma, muitos deles viam e deploravam a corrupção existente na igreja e ansiavam a eliminação dos abusos sofridos pelo povo alemão, em consequência da corrupção e ambição da hierarquia. O legado havia apresentado a norma papal sobre a luz mais favorável. O Senhor então influenciou um membro da Dieta a fazer um verdadeiro delineamento dos efeitos da tirania papal. Com nobre firmeza, o Duque Jorge da Saxônia se levantou naquela nobre assembleia e especificou com terrível exatidão os enganos e abominações do papado e seus horrendos resultados. Disse ele no encerramento de sua alocução: estes são apenas uns poucos dos abusos que clamam contra Roma por reparos. Toda essa vergonha é posta de lado, e seu único e perseguido objetivo é dinheiro, sempre dinheiro. Assim, os homens cujo dever é ensinar a verdade nada dizem senão falsidades, e não são apenas tolerados, mas recompensados, porque quanto maiores forem suas mentiras, maiores são seus lucros. Esta é a fonte poluída da qual fluem tantas e tão corrompidas águas. Devassidão e avareza dão-se às mãos. Ai! Eis o escândalo produzido pelo clero, que arroja tantas pobres almas da perdição eterna.
Deve ser feita uma reforma completa. O próprio Lutero não poderia apresentar uma denúncia mais eficaz e convincente contra os abusos papais. E o fato de ser o Duque Jorge, inimigo declarado do reformador, imprimiu maior influência às suas palavras. Fossem abertos os olhos de todos os membros da Assembleia naquele momento e teriam visto os anjos de Deus no meio deles, derramando raios de luz nas trevas do erro e abrindo mentes e corações à recepção da verdade. Foi o poder de Deus da verdade e sabedoria que dirigiu os próprios adversários da reforma e preparou assim o caminho para a grande obra prestes a ter lugar. Martinho Lutero não estava presente, mas a voz de alguém muito maior do que Lutero foi ouvida naquela assembleia. Logo, foi designada pela Dieta uma comissão para apresentar um rol de opressões papais que pesavam tão opressivamente sobre o povo alemão. Essa lista, contendo 101 especificações, foi apresentada ao imperador, com o pedido de que ele tomasse imediatas providências para corrigir esses abusos. Que perda de almas cristãs! Diziam os peticionários. Que injustiça, que extorsão! São os frutos diários dessas escandalosas práticas para as quais o cabeça espiritual da cristandade dá aprovação. A ruína e a desonra de nossa nação precisa ser evitada. Nós, portanto, muito humildemente, mas com muita urgência, rogamos-lhes que ordene uma reforma geral e assuma a obra e a leve avante. O concílio então requereu o comparecimento do reformador diante dele. Apesar das súplicas, dos protestos e ameaças de Aleandro, o imperador, por fim, concordou e Lutero foi intimado a comparecer à Dieta. Com essa citação foi emitido um salvo-conduto, garantindo sua volta a um lugar de segurança. Lutero foi levado a Wittenberg por um arauto especialmente comissionado para conduzi-lo a Worms. Os amigos de Lutero estavam apavorados e aflitos, sabendo do preconceito e da inimizade contra ele. Temiam mesmo que seu salvo-conduto não fosse respeitado e lhe rogaram a não se expor a perigo. Ele contestou: os papistas têm pouco desejo de me verem em Worms, mas anseiam por minha condenação e morte. Não importa. Não orem por mim, mas pela palavra de Deus. Cristo me dará seu espírito para superar esses ministros de Satanás. Eu os desprezarei enquanto viver. Vencê-lo-eis pela minha morte. Eles estão ocupados em Worms, pensando em como me obrigar à retratação. E minha retratação será esta. Anteriormente, eu dizia que o Papa era o vigário de Cristo. Hoje eu digo, ele é o adversário de nosso Senhor e o apóstolo do diabo. Lutero não fez sua perigosa viagem sozinho. Além do mensageiro imperial, 3 de seus amigos mais chegados decidiram acompanhá-lo. Melanchthon queria ardentemente unir-se a eles. Seu coração estava ligado ao de Lutero, e ele anelava segui-lo, se necessário, até a prisão e morte. Seus apelos, no entanto, foram indeferidos. Se Lutero perecesse, as esperanças da reforma deveriam centralizar-se neste jovem colaborador. Ao despedir-se de Melanchthon, Lutero disse: se eu não retornar e meus inimigos me matarem, continuem a ensinar e permaneça firme na verdade. Trabalhe em meu lugar. Se tua vida for poupada, minha morte pouco importará. Estudantes e cidadãos que se haviam reunidos
Se Lutero perecesse, as esperanças da reforma deveriam centralizar-se neste jovem colaborador. Ao se despedir de Melanchthon, Lutero disse: "Se eu não retornar e meus inimigos me matarem, continuem a ensinar e permaneçam firmes na verdade. Trabalhem em meu lugar. Se tua vida for poupada, minha morte pouco importará." Estudantes e cidadãos que se haviam reunidos para testemunhar a partida de Lutero ficaram profundamente emocionados. Uma multidão cujo coração havia sido tocado pelo Evangelho deu-lhe adeus em prantos. Assim, o reformador e seus companheiros partiram de Wittenberg. Durante a viagem, eles constataram que a mente do povo estava oprimida por tenebrosos pressentimentos. Em algumas cidades por onde passavam, nenhuma honra lhes foi prestada. À noite, quando pararam para repousar, um padre amigo exteriorizou seus temores segurando diante de Lutero o retrato de um reformador italiano que sofrera o martírio. No dia seguinte, eles receberam a informação que os escritos de Lutero haviam sido condenados em Worms. Mensageiros imperiais estavam proclamando o decreto do imperador e convocando o povo a trazerem as obras proscritas aos magistrados. O arauto, temendo pela segurança de Lutero no concílio e julgando que a decisão do reformador pudesse estar vacilante, perguntou se ele ainda desejava prosseguir. Respondeu: "Seguirei avante, embora seja posto sob interdito em todas as cidades." Em Erfurt, Lutero foi recebido com honras. Cercado pelas multidões que o admiravam, ele andou ruas onde, por vezes, perambulara com a sacola de mendicante. Visitou sua cela no convento e pensou nas lutas pelas quais a luz que agora inundava a Alemanha havia sido derramada em sua alma. Lutero foi convidado insistentemente a pregar. Havia-lhe sido proibido fazer pregações, mas o arauto imperial concedeu-lhe permissão, e o frade, que uma vez fora servidor no convento, subia agora ao púlpito. A multidão ali reunida, Lutero falou sobre as palavras de Cristo. "Paz seja com vocês, filósofos, doutores e escritores, têm se esforçado para ensinar aos homens o caminho para a obtenção da vida eterna e não têm logrado êxito. Vou contá-lo agora a vocês. Deus ressuscitou dos mortos um homem, o Senhor Jesus Cristo, para que pudesse destruir a morte, expiar pecados e cerrar as portas do inferno. Esta é a obra da salvação. Cristo venceu. Essas são as alegres novas. E nós somos salvos por sua obra, e não pela nossa própria. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: paz com vocês, olhem as minhas mãos. Isto quer dizer, olhe, ó homem, sou eu só. Eu que tirei os seus pecados e os resgatei. Agora você tem paz, diz o Senhor." Lutero prosseguiu mostrando que a verdadeira fé será manifesta numa vida santa. Uma vez que Deus nos salvou, ordenemos nossas almas a fim de agradá-lo. Você é rico? Que as suas riquezas possam atender às necessidades dos pobres. Você é pobre? Que o seu serviço ajude os ricos. Se o trabalho que você faz é somente para si mesmo, então o serviço que você oferece a Deus é mera presunção. O povo ouvia encantado. O pão da vida fora repartido àquelas almas famintas. Cristo foi erguido perante elas como acima dos papas, legados, imperadores e reis. Lutero não fez referência alguma à sua arriscada posição, não procurou fazer de si mesmo o objeto dos pensamentos de simpatia. Na contemplação de Cristo, ele perdera de vista o eu, ocultara-se atrás do homem do Calvário, buscando apenas apresentar a Jesus como redentor do pecador.
Enquanto o reformador prosseguia sua viagem, ele era observado em toda parte com grande interesse. Uma ávida multidão se congregava ao seu redor e vozes amigas advertiam-no dos propósitos dos romanistas. Eles o queimarão vivo, diziam alguns, e seu corpo será reduzido a cinzas, como fizeram com João Hus. Lutero respondia: embora possam eles acender fogueiras por todo o caminho, desde Worms até Wittenberg, cujas flamas se erguessem até o céu, eu as atravessaria em nome do Senhor e me poria diante deles, entraria pelas mandíbulas desse hipopótamo e quebraria seus dentes, confessando: Senhor Jesus Cristo. As notícias de sua chegada ao Worms criaram grande alvoroço. Os amigos temiam por sua segurança, os inimigos temiam pelo sucesso de sua causa. Esforços tenazes foram feitos para dissuadi-lo de entrar na cidade. Por incitação dos papistas, insistiu-se que ele se encaminhasse ao castelo de um cavaleiro amigo, onde, se dizia, todas as dificuldades poderiam ser amigavelmente resolvidas. Os amigos se empenhavam em despertar-lhe os temores, descrevendo os perigos que o ameaçavam. Todos os seus esforços fracassaram. Lutero, ainda inabalável, declarou: mesmo que houvesse tantos demônios em Worms como telhas dos seus telhados, eu ali entraria. Quando de sua chegada em Worms, uma vasta multidão ajuntou-se às portas da cidade para saudá-lo. Tão grande ajuntamento jamais tivera lugar, nem mesmo para saudar o próprio imperador. A excitação foi intensa e no meio da multidão uma voz penetrante e lastimosa entoava um canto fúnebre, como aviso a Lutero quanto ao destino que o aguardava. Deus será minha defesa, disse ele enquanto descia a carruagem. Os papistas não acreditavam que Lutero realmente se aventurasse a aparecer em Worms, e sua chegada encheu-os de consternação. O imperador imediatamente mandou chamar seus conselheiros para considerarem que curso deveria ser seguido. Um dos bispos romanistas, ferrenho, declarou: temo-no debatido este assunto durante muito tempo. Que Vossa Majestade se livre de uma vez desse homem. Não fez Sigismundo com que João Hus fosse levado à fogueira? Não somos obrigados a dar nem a observar o salvo-conduto de um herege. Não, disse o imperador. Devemos cumprir nossa promessa. Decidiu-se, portanto, que o reformador deveria ser ouvido. A cidade toda se achava ansiosa por ver esse homem notável, e uma multidão de visitantes logo encheu as suas hospedarias. Lutero mal se recuperara de uma enfermidade recente e estava cansado da jornada, que durara 2 semanas completas. Ele deveria preparar-se para enfrentar os momentosos eventos do dia seguinte, e necessitava de quietude e repouso. Mas tão grande era o desejo de vê-lo, que ele havia desfrutado apenas umas poucas horas de descanso, quando os nobres, cavaleiros, sacerdotes e cidadãos se reuniram para irem ter com ele. Entre esses se encontravam muitos nobres que havia muito corajosamente pedido ao imperador uma reforma contra os abusos eclesiásticos, e que, diz o próprio Lutero, tinham-se todos sido libertados por meu evangelho. Inimigos, bem como amigos, vieram ver o destemido monge. Ele os recebeu com invariável calma, respondendo a todos com dignidade e sabedoria. Sua conduta era firme e corajosa. O rosto pálido e emagrecido, marcado por traços de trabalho árduo e enfermidade, exibia uma expressão bondosa e mesmo alegre. A solenidade e profunda seriedade de suas palavras davam-lhe um poder
a que mesmo seus inimigos não podiam opor-se completamente. Tanto amigos como adversário estavam admirados. Alguns estavam convictos de que sua influência era divina e o assistia. Outros declaravam, como fizeram os fariseus com relação a Cristo: ele tem demônio. No dia seguinte, Lutero foi intimado a comparecer perante Dieta. Um oficial imperial foi designado para conduzi-lo ao salão de audiência. Todavia, foi com dificuldade que ele chegou ao local. Cada avenida estava apinhada de espectadores, ansiosos para ver o monge que ousara resistir à autoridade do Papa. Quando estava prestes a entrar à presença de seus juízes, um velho general, herói de muitas batalhas, disse-lhe bondosamente: pobre monge, você tem de enfrentar uma marcha e uma luta tais como nem eu, nem muitos outros capitões jamais conhecemos. Em nossas mais sanguinolentas batalhas, mas sua causa é justa e você está convicto sobre ela. Siga avante em nome de Deus e nada tema. Deus não o abandonará. Afinal, Lutero comparece perante o concílio. O imperador ocupa o trono e está rodeado de mais ilustres personagens do império. Nunca homem algum comparecera à presença de mais imponente assembleia do que aquela diante da qual o Martinho Lutero deveria responder por sua fé. Este comparecimento era por si só uma notável vitória sobre o papado. O Papa havia condenado o homem e ele estava agora em pé diante de um tribunal que, por esse próprio ato, colocava-se acima do Papa. Esse o havia posto sob a proibição, apartando-o de toda a associação humana, e, no entanto, ele fora intimado em linguagem respeitosa e recebido perante a mais augusta assembleia do mundo. O Papa condenara-o ao silêncio perpétuo, e ele estava agora prestes a falar perante milhares de ouvintes atentos, vindo dos mais distantes rincões da cristandade. Uma imensa revolução fora assim efetuada pela instrumentalidade de Lutero. Roma já estava descendo do trono, e foi a voz de um monge que causara essa humilhação. Na presença daquela poderosa egrégia assembleia, o reformador de humilde nascimento parecia intimidado e embaraçado. Muitos dos príncipes, observando sua emoção, aproximaram-se dele, e um lhe sussurrou: não tema os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Outro disse: quando vocês forem levados perante os governadores e reis por minha causa, ser-lhes-á ministrado pelo Espírito de seu Pai o que lhes deve dizer. Assim, as palavras de Cristo foram empregadas pelos grandes homens do mundo para fortalecerem seu servo na hora da prova. Lutero foi levado a uma posição bem fronteira ao trono do imperador. O profundo silêncio caiu sobre a assembleia reunida. Então um oficial imperial se levantou e, apontando para uma coleção dos escritos de Lutero, pediu que o reformador respondesse a 2 perguntas: se ele os reconhecia como seus e se estava disposto a se retratar das opiniões neles expressadas. Tendo sido lido os títulos dos livros, Lutero respondeu que, com relação à primeira pergunta, ele reconhecia os livros como seus. Quanto à segunda, visto ser uma questão que concerne a fé, a salvação das almas e a palavra de Deus, que é o maior e mais precioso tesouro que quer no céu ou na terra, seria imprudente e perigoso para mim responder sem reflexão. Eu poderia afirmar menos do que as circunstâncias exigem, ou mais do que a verdade requer, e em qualquer dos casos estar incluso na condenação de Cristo. Qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. Mateus 10:33. Por essa razão,
rogo com toda a humildade a sua majestade imperial que me dê tempo para que eu possa responder sem ofender a palavra de Deus. Ao fazer essa petição, Lutero agiu com sabedoria. Seu procedimento persuadiu a Assembleia de que ele não agia por paixão ou impulso. Tal calma e autodomínio, inesperados em que se havia mostrado destemido e inflexível, deram-lhe força e capacitaram-no, posteriormente, para responder com prudência, decisão, sabedoria e dignidade, que surpreenderam e desapontaram seus adversários e censuraram sua insolência e orgulho. No dia seguinte, ele compareceu para dar sua resposta final. Por uns momentos, seu coração desfaleceu ao contemplar as forças combinadas contra a verdade. Sua fé vacilou, temor e tremor lhe sobrevieram, e tornou-se presa do terror. Os perigos se multiplicavam diante dele, seus inimigos pareciam prestes a triunfar, prevalecerem os poderes das trevas. Nuvens se amontoavam sobre Lutero e pareciam separá-lo de Deus. Ele ansiava pela certeza de que o Senhor dos Exércitos estaria com ele. Em angústia de espírito, prostrou-se, com o rosto em terra, e derramou. E assim clamou com o coração partido e dilacerado, que ninguém senão Deus poderia compreender plenamente. Ó Deus, todo-poderoso e eterno, quão temível é este mundo! Ele abre sua boca para tragar-me, e quão pequena é minha fé em ti! Se eu depender da força deste mundo, tudo terminou. O dobre de finados já se fez ouvir, a sentença já saiu. Ó Deus, ajuda-me contra toda a sabedoria do mundo. Faze isto, eu te peço, por teu próprio poder. A obra não é minha, mas tua. Nada tenho com que combater com grandes homens do mundo, mas a causa é tua. É ela, e ela é causa justa e eterna. Ó fiel e imutável Deus, não me amparo em homens alguns. Tudo que procede do homem é vacilante, tudo que dele procede tende ao fracasso. Tu me escolestes para esta obra, portanto, ó Deus, cumpra-se a tua vontade, não te esqueças de mim, por causa de teu amado Filho Jesus Cristo, meu defensor, meu escudo e fortaleza. Uma todo sapiente providência havia permitido que Lutero compreendesse o perigo e não confiasse em sua própria força, expondo-se impertinentemente ao perigo. Não era, todavia, o medo da tortura ou da morte que parecia impendente, o que o esmagava com o seu terror. Ele estava diante da crise e sentia sua incompetência para enfrentá-la. Por causa de sua fraqueza, a causa da verdade poderia sofrer prejuízo. Não por sua própria segurança, mas pelo triunfo do Evangelho de Lutero. Não por sua própria segurança, mas pelo triunfo de seu Evangelho. Lutava com Deus. Como a de Jacó, naquela luta noturna ao lado do solitário riacho, foi a angústia e conflito de sua alma. Como Jacó, Lutero prevaleceu com Deus. Em seu desamparo total, sua fé se apegou a Cristo, o poderoso libertador, e se fortaleceu com a certeza de que não estaria sozinho diante do concílio. A paz voltou à sua alma, e ele se regozijou de que lhe fosse permitido exaltar a palavra de Deus perante os potestados da nação. Com a mente firmada em Deus, Lutero preparou-se para a luta diante dele. Pensou no planejamento de sua resposta, examinou passagens de seus próprios escritos e tirou das Sagradas Escrituras provas satisfatórias para sustentar suas posições. Então, pondo a mão esquerda sobre o volume sagrado, que se encontrava aberto diante dele, levantou sua destra para o céu e votou: apegar-se constantemente ao Evangelho
e confessar livremente minha fé, embora isso pudesse custar-me selar meu testemunho com meu próprio sangue. Segundo Lutero, foi reintroduzido à presença da dieta, seu rosto não mostrava nenhum traço de receio ou embaraço. Calmo e pacífico, e todavia valoroso e nobre, permaneceu como testemunha de Deus entre os grandes da terra. O oficial imperial requereu então sua decisão sobre se desejava retratar-se de suas doutrinas. Lutero respondeu em tom submisso e humilde, sem violência nem paixão. Seu comportamento era tímido e respeitoso, todavia manifestou-se uma confiança e alegria que surpreenderam a Assembleia. Sereníssimo imperador, ilustres príncipes, elementíssimos fidalgos, compareço neste dia perante vós, de acordo com a vossa ordem, e imploro a vossa majestade e augusta alteza que escutem com favor, pelas misericórdias de Deus, a defesa de uma causa que estou bem certo é justa e verdadeira. Se em minha resposta eu não atender ao cerimonial da corte, perdoe-me, pois não estou familiarizado com sua etiqueta. Não sou senão um pobre monge, morador do claustro, e tenho trabalhado apenas para a glória de Deus. Então, reportando-se à pergunta, declarou que suas obras publicadas não eram todas do mesmo caráter. Em algumas havia tratado da fé e das boas obras, e mesmo os seus inimigos as declaravam não somente inofensivas, mas proveitosas. Renunciá-las publicamente seria condenar as verdades que todas as partes confessavam. A segunda classe consistia em escritos que expunham as corrupções e abusos do papado. Revogá-los fortaleceria a tirania de Roma, abrindo uma prova mais larga a muitas e grandes impiedades. A terceira classe de seus livros movia ataques a indivíduos que haviam defendido os males existentes. Concernentemente a esses, Lutero confessou com franqueza, que tinha sido mais violento do que era necessário. Não reivindicava estar isento de faltas. Mas mesmo estes livros não podiam cancelar, pois que tal atitude encorajaria os inimigos da verdade, que então se aproveitariam da ocasião para oprimir o povo de Deus com crueldade ainda maior. Não sou, todavia, senão um mero homem, e não Deus. Defender-me-ei como o fez Cristo, que disse: se falei mal, dá testemunho mal. Pela misericórdia de Deus, imploro a sua majestade imperial, ou a quem quer que seja, que me prove pelos escritos dos profetas e apóstolos que eu estou em erro. Tão logo estiver convencido, instantaneamente me retratarei de todos os meus erros e serei o primeiro a lançar meus livros na fogueira. O que acabo de dizer mostra que tenho considerado e pesado os perigos aos quais me tenho exposto. Mas longe de me desanimar por isso, alegro-me muito em ver que o Evangelho neste dia, como no passado, é causa de perturbação e dissensão. Este é o caráter, o destino da palavra de Deus. Disse Cristo: não vim para trazer a paz à terra, mas a espada. Mateus 10:34. Deus é maravilhoso e terrível em seus conselhos. Tenhamos cuidados para que nossos esforços para evitar discórdia sejamos encontrados lutando contra a palavra de Deus, que é santa, e atraindo sobre nossa cabeça um medonho dilúvio de perigosos e inextricáveis desastres, presentes e desolação eterna. Poderiam citar muitos exemplos extraídos dos oráculos de Deus. Poderia falar dos faraós, dos reis da Babilônia e de Israel, que jamais contribuíram tanto para a própria ruína do que quando, por medidas aparentemente mais prudentes, pensavam em estar estabelecendo sua autoridade. Deus remove montanhas e eles não sabem. Jó 9:5. Lutero falou em alemão,
foi-lhe solicitado que repetisse as mesmas palavras em latim. Embora exaurido pelo esforço prévio, ele novamente repetiu seu discurso com a mesma clareza e energia de antes. A providência de Deus conduzia os trabalhos da Assembleia. A mente de muitos dos príncipes estava tão cegada pelo erro e a superstição que na primeira dissertação não viram a força do arrazoado de Lutero. Mas a repetição os capacitou a perceber claramente os pontos apresentados. Aqueles que teimosamente fecharam os olhos à luz e se determinaram a não ser convencidos pela verdade, ficaram furiosos com as forças das palavras de Lutero. Quando ele parou de falar, o porta-voz da Dieta disse, visivelmente irritado: "Você não respondeu à pergunta. Uma resposta clara e exata é requerida. Você vai se retratar ou não?" O reformador respondeu: "Posto que Sua Sereníssima Majestade e os príncipes requerem uma resposta simples, clara e direta, eu darei, e é esta: não posso submeter a minha fé quer ao Papa, quer aos concílios, porque é claro como meio-dia que eles têm frequentemente caído em erro e mesmo em contradições consigo mesmos. Se então não fui convencido por provas extraídas da Santa Escritura ou por raciocínio mais convincente, se não fui satisfeito pelas mensagens que citei, e se meu pensamento não foi desse modo posto em sujeição à palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois não é justo para um cristão falar contra a sua consciência. Tomo aqui minha posição e não posso agir de outro modo. Que Deus me ajude, amém." Assim permaneceu firme o homem justo sobre o seguro fundamento da palavra de Deus. A luz do céu iluminava-lhe a face, sua grandeza e pureza de caráter, sua paz e alegria de coração eram manifestas a todos ao testificar ele contra o poder do erro e testemunhar a superioridade da fé que vence o mundo. A Assembleia toda ficou por algum tempo muda de assombro. Em sua primeira resposta, Lutero falara em tom baixo, de maneira respeitosa, quase submissa. Os romanistas haviam interpretado isso como evidência de que sua coragem estava começando a falhar. Entenderam que o pedido por mais tempo era meramente um prelúdio de sua retratação. O próprio Carlos, notando desdenhosamente a sua expressão fatigada, seu traje modesto e a simplicidade do seu discurso, declarou: "Esse homem nunca fará de mim um herege." A coragem e a firmeza que Lutero agora apresentava, bem como o poder e clareza de suas considerações, encheram todos de surpresa. O imperador, movido de admiração, exclamou: "Esse monge fala com o coração intrépido e inabalável coragem." Muitos dos príncipes alemães olhavam com orgulho e alegria ao representante de sua nação. Os correligionários de Roma foram vencidos. Sua causa aparecia agora sob a luz da mais desfavorável verdade. Procuraram manter seu domínio, não apelando para as Escrituras, mas utilizando-se de ameaças. O infalível argumento de Roma. Disse o porta-voz de Dieta: "Se você não se retratar, o imperador e os estados do império irão considerar como lidar com um herege obstinado." Os amigos de Lutero, que alegremente ouviram sua nobre defesa, temeram diante dessas palavras, mas o próprio doutor disse calmamente: "Queira Deus ser meu ajudador, pois não posso retratar-me de coisa alguma." Ele foi retirado da Dieta. Enquanto os príncipes confabulavam, sentia-se que uma grande crise havia chegado. A persistente recusa de Lutero em submeter-se poderia afetar a história da Igreja durante séculos. Ficou decidido que ele teria mais uma oportunidade para se retratar.
Pela última vez ele foi levado à Assembleia. Mais uma vez foi feita a pergunta sobre se ele renunciaria às suas doutrinas. Não tenho outra resposta a dar do que aquela que já dei. Estava claro que ele não poderia ser induzido, quer por promessas, quer por ameaças, a se render à ordem de Roma. Os chefes papistas ficaram desgostosos porque seu domínio, que fizera tremer reis e nobres, foi assim desprezado por um humilde monge. Ansiavam fazê-lo sentir sua ira através das torturas físicas, mas Lutero, compreendendo o perigo que corria, dirigiu-se a todos com calma e dignidade cristãs. Suas palavras foram livres de orgulho, paixões e embustes. Havia perdido de vista a si próprio e aos grandes homens que o cercavam, e sentia unicamente que se achava na presença de alguém infinitamente superior aos papas, prelados, reis e imperadores. Cristo falou por meio do testemunho de Lutero, com um poder e grandeza que, naquele ensejo, fez com que os amigos e inimigos ficassem maravilhados e temerosos. O Espírito de Deus estivera presente naquele concílio, impressionando o coração dos cabeças do império. Muitos dos príncipes reconheceram corajosamente a justiça da causa de Lutero. Ficaram convencidos da verdade. Noutros, entretanto, as impressões recebidas se perderam. Houve outra classe, que na ocasião não expressou suas convicções, mas que, tendo estudado as Escrituras por si mesmos, tornaram-se posteriormente intimoratos partidários da reforma. O eleitor Frederico aguardava com ansiedade a apresentação de Lutero perante a Dieta, e com profunda emoção ouviu seu discurso. Com exultação e orgulho testemunhou a sua coragem, firmeza e domínio próprio do doutor, e decidiu permanecer mais firmemente em sua defesa. Ele fazia comparações entre as partes contenciosas e via que a sabedoria dos papas, reis e prelados fora reduzida a nada pelo poder da verdade. O papado sofrera uma derrota que seria sentida em todas as nações e em todas as épocas. Quando o legado se deu conta do efeito produzido pelo discurso de Lutero, temeu, como nunca dantes, pela segurança do domínio romano e resolveu empregar todos os meios ao seu alcance para conseguir derrotar o reformador. Usando de toda a eloquência e habilidade diplomática que o fizera célebre, apresentou ao jovem imperador a estupidez e perigo de sacrificar, pela causa de um insignificante monge, a amizade e o apoio da poderosa Sé romana. Suas palavras não ficaram sem efeito. No dia seguinte à resposta de Lutero, Carlos mandou que fosse apresentada uma mensagem à Dieta, anunciando sua determinação de prosseguir com a política de seus antecessores, mantendo e protegendo a religião católica. Posto que Lutero se recusara a renunciar seus erros, deveriam ser tomadas as mais rigorosas medidas contra ele e as heresias que ensinava. Um simples monge desencaminhado por sua própria loucura opôs-se contra a fé da cristandade. Sacrificarei meus reinos, meu poder, meus amigos, meu tesouro, meu corpo, meu sangue, meus pensamentos e minha vida para deter o progresso dessa impiedade. Estou prestes a despedir o agustiano Lutero, proibindo-o de causar a menor desordem entre o povo. Tomarei então medidas contra ele e seus sectários, como hereges, pertinazes, mediante excomunhão, interdito e por todos os meios necessários, se portarem como necessários para destruí-los. Convoco os membros de Estado que se portem como fiéis cristãos. Apesar disso, o imperador declarou que o salvo-conduto de Lutero deveria ser respeitado e que antes de se poder instituir qualquer processo contra ele, deveria ser permitido chegar em casa com segurança. Duas opiniões conflitantes foram agora apresentadas pelos membros da Dieta. Os emissários e representantes do Papa
exigiam novamente que o salvo-conduto de reformador fosse desconsiderado. Argumentavam: o reino deve receber suas cinzas, assim como recebeu as de João Hus um século atrás. Os príncipes alemães, embora fossem papistas, convictos e declarados inimigos de Lutero, protestavam contra tal brecha da fé pública, como uma mancha sobre a honra da nação. Eles apontaram para as calamidades que se seguiram à morte de Hus e declararam que não ousavam atrair sobre a Alemanha e sobre a cabeça de seu jovem imperador a reputação daqueles terríveis males. O próprio Carlos, em resposta à reles proposta, disse que ainda que essa fé fosse banida de todos os corações, ela deveria encontrar refúgio nos príncipes. Os mais acérrimos inimigos papistas de Lutero ainda insistiram posteriormente que lidasse com o reformador como Sigismundo havia feito com Hus, abandonando-o aos cuidados da igreja, mas lembrando-se da cena em que Hus, em assembleia pública, apontara para suas correntes, lembrando ao monarca sua palavra comprometida. Carlos V declarou: eu não gostaria de corar de vergonha como Sigismundo. Mesmo assim, Carlos havia deliberadamente rejeitado as verdades apresentadas por Lutero. Estou fortemente resolvido a seguir os passos de meus antecessores, escreveu o monarca. Havia ele decidido que não sairia da vereda do costume, mesmo para andar os caminhos da verdade e da justiça. Porque seus pais o fizeram, ele apoiara o papado com toda a sua crueldade e corrupção. Assim tomou sua posição, recusando-se a aceitar qualquer luz daquele que seus pais havia recebido, ou realizar qualquer dever que eles não atenderam. Há muitos, atualmente, escolhendo aferrar-se aos costumes e tradições de seus pais. Perdão. Quando o Senhor lhes envia a luz adicional, recusam-se a aceitá-la, porque não tendo sido concedida a seus pais, não deveriam eles acolhê-la. Não fomos colocados onde nossos pais se achavam, consequentemente nossos deveres e responsabilidades não são os mesmos que os deles. Não seremos aprovados por Deus olhando para o exemplo de nossos pais, para determinar nosso dever, em lugar de pesquisar a palavra da verdade por nós mesmos. Nossa responsabilidade é maior do que as dos nossos antepassados. Somos responsáveis pela luz que receberam e que nos foi entregue como liderança, como herança. Somos também responsáveis pela luz adicional que agora brilha sobre nós, proveniente da palavra de Deus. Jesus disse aos judeus descrentes: se eu não viera, nem lhe houvera falado, não teriam pecado, mas agora não têm desculpa do seu pecado. João 15:22. O mesmo poder divino falara por intermédio de Lutero ao imperador e príncipes da Alemanha. E enquanto a luz resplandecia da palavra de Deus, seu espírito pleiteava pela última vez com muitos naquela assembleia. Como Pilatos, séculos antes, permitiram que o orgulho e a popularidade fechassem seu coração contra o Redentor do mundo. Como o pusilânime Félix ordenou ao mensageiro da verdade: por aqui vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Como o orgulhoso Agripa confessou: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Atos 24, 25 e 26, 28. Todavia se desviou das mensagens enviadas pelo céu. Assim Carlos V, cedendo às sugestões do orgulho, política, mundanas, decidiu rejeitar a luz da verdade. Circulam amplamente boatos sobre os planos contra Lutero, produzindo grande excitação através de toda a cidade. O reformador havia feito muitos amigos, os quais, sabendo da
pérfida crueldade de Roma contra todos os que se atreviam a expor suas corrupções, resolveram que ele não seria sacrificado. Centenas de nobres se empenharam em protegê-lo. Não poucos denunciaram abertamente a mensagem real como evidenciando pífia submissão ao poder de Roma. Nas portas das casas e em lugares públicos foram fixados cartazes, alguns condenando e outros apoiando Lutero. Num deles estava escritas simplesmente as significativas palavras do sábio. Abre aspas. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Fecha aspas. Eclesiastes 10:16. O entusiasmo popular em favor de Lutero através de toda a Alemanha convenceu tanto o imperador como a Dieta de que qualquer injustiça feita a Lutero poria em perigosa paz o império e mesmo a estabilidade do trono. Frederico da Saxônia conservou uma estudada reserva, escondendo cuidadosamente seus verdadeiros sentimentos para com o reformador, enquanto que, com infatigável vigilância, observava todos os seus movimentos e de todos os seus inimigos. Mas houve muitos que não fizeram qualquer tentativa de esconder uma simpatia por Lutero. Ele era visitado por príncipes, condes, barões e outras pessoas de distinção, tanto leigas como eclesiásticas. Escreveu Spalatin. A salinha do doutor não podia conter todos os visitantes que se apresentavam. O povo contemplava-o como se fosse mais que humano. Mesmo aqueles que não tinham fé em doutrinas não podiam deixar de admirar aquela sublime integridade que o levou a enfrentar a morte antes de violar sua consciência. Envidaram-se diligentes esforços a fim de obter o consentimento de Lutero para firmar um compromisso com Roma. Nobres e príncipes disseram-lhe que, se ele persistisse em erguer suas próprias opiniões contra a Igreja e o dos concílios, seria logo banido do império e não teria mais defesa. Este apelo, Lutero respondeu: é impossível pregar o Evangelho de Cristo sem ofensa. Por que então deveria o temor do perigo separar-me do Senhor e da divina palavra, que é unicamente a verdade? Não! Eu preferiria antes entregar o meu corpo, meu sangue e minha vida. De novo, insistiu-se com ele para que se submetesse ao julgamento do imperador. E então ele nada mais teria de temer. Em resposta, Lutero falou: concordo de todo o meu coração que o imperador, os príncipes e mesmo os mais humildes cristãos examinem e julguem os meus escritos, mas sob a única condição que tomem a palavra de Deus como guia. Os homens nada têm a fazer senão render-lhe obediência. Minha consciência depende dessa palavra e estou obrigado à sua autoridade. A um outro apelo, ele respondeu: concordo em abrir mão de meu salvo-conduto e deponho meu ser e vida à disposição do imperador, mas da palavra de Deus nunca. Declarou sua disposição de se submeter à decisão de um conselho geral, mas somente sob condição de o concílio decidir em consonância com as Escrituras. No que concerne à palavra de Deus e à fé, cada cristão é tão bom juiz como o Papa, ainda que apoiado por 1 milhão de concílios. Tanto amigos como adversários finalmente se convenceram de que qualquer esforço pró-reconciliação seria inútil. Houvesse o reformador cedido num simples ponto e Satanás e suas hostes teriam conquistado a vitória. Mas sua inabalável firmeza foi o meio de emancipar a Igreja e dar início a uma nova e melhor era. A influência deste único homem que se atreveu a pensar e agir por si mesmo em questões religiosas devia afetar a Igreja e o mundo, não somente em seu próprio tempo,
mas em todas as direções e gerações futuras. Sua firmeza e fidelidade fortaleceriam até o final do tempo a todos os que passassem por experiência similar. O poder e majestade de Deus se puseram acima do conselho dos homens, acima da poderosa força de Satanás. Por ordem do imperador, Lutero foi ordenado retornar à sua casa. Ele sabia que essa ordem seguir-se-ia uma outra para sua condenação. Nuvens ameaçadoras envolviam-se sobre o seu caminho, mas partindo de Worms, seu coração se encheu de alegria e louvor. O próprio diabo guardou a cidadela do Papa, mas Cristo fez nela uma larga brecha e o diabo foi compelido a confessar que Jesus é o mais poderoso e muito mais poderoso que ele. Depois de sua partida, ainda desejoso de que sua firmeza não fosse tomada por rebelião, Lutero escreveu ao imperador: Deus é minha testemunha, o qual conhece meus pensamentos, de que eu estou pronto com todo o meu coração para obedecer a sua majestade, na boa ou na má notícia, na vida ou na morte. Com nenhuma exceção senão a palavra de Deus, pela qual o homem vive. Em todos os negócios desta vida, minha fidelidade será inabalável, pois neles, perder ou ganhar não tem nada a ver com a salvação. Mas é o contrário, a vontade de Deus que o homem se sujeite ao homem naquilo que pertence à vida eterna. A sujeição em assuntos espirituais é um culto real e deveria ser prestado unicamente ao Criador. Na viagem de volta a Worms, a recepção de Lutero foi mais agradável ainda, mesmo do que na sua ida para ali. Eclesiásticos nobres saudavam o monge excomungado. Os governantes civis honravam ao homem que o imperador denunciara. Insistiu-se para que ele pregasse, e não obstante o interdito imperial, de novo Lutero assomou o púlpito. Afirmou ele: Nunca me comprometi a algemar a palavra de Deus, e nem o farei. Não se passara muito tempo de sua ida de Worms, quando os papistas convenceram o imperador a decretar uma interdição contra ele. Nesse decreto, Lutero foi denunciado como o próprio Satanás, sob a aparência de homem e com vestes de monge. Foi ordenado que, tão logo o salvo-conduto prescrevesse, deveria ser tomadas medidas para interromper sua obra. Todas as pessoas estavam proibidas de acolhê-lo, dar-lhe alimento ou bebida e prestar-lhe auxílio ou apoio, por palavras ou atos, em público ou em particular. Deveria ser detido e entregue às autoridades onde fosse encontrado. Seus seguidores também deveriam ser presos e sofrer confisco de bens e propriedades. Seus escritos deveriam ser destruídos e, finalmente, todos os que se atrevessem a agir contrariamente a esse decreto seriam incluídos em sua condenação. O eleitor da Saxônia e os príncipes mais amigos de Lutero haviam se retirado de Worms logo depois de sua partida, e o decreto do imperador recebeu a sanção da Dieta. Os romanistas ficaram jubilosos, consideravam selado o destino da reforma. Deus havia provido um meio de escape para seu servo, para essa hora de perigo. Um olhar vigilante acompanhava os movimentos de Lutero e um coração verdadeiro e nobre decidira sobre o seu resgate. Estava claro que Roma não se satisfaria com nada menos que sua morte. Apenas o ocultamento poderia preservar Lutero das mandíbulas do leão. Deus deu sabedoria a Frederico da Saxônia para desenvolver um plano voltado à preservação do reformador. Com a cooperação de verdadeiros amigos, o propósito do eleitor foi realizado e Lutero oculto de seus amigos e inimigos de maneira muito eficaz. Em sua viagem de volta para casa, ele foi preso, separado de seus assistentes
e rapidamente levado através da floresta para Wartburg, uma isolada fortaleza montanhesa. Sua captura e desaparecimento foram de tal maneira envoltos em mistério que nem o próprio Frederico ficou sabendo, durante muito tempo, para onde Lutero havia sido conduzido. Essa falta de informação não foi despropositada. Enquanto o eleitor desconhecesse o paradeiro de Lutero, nada poderia contar. Frederico ficou conformado em saber que o reformador estava seguro. Primavera, verão e outono se passaram, e chegou o inverno. Lutero ainda permanecia prisioneiro. Alexandro e seus partidários exultaram quando a luz do Evangelho parecia prestes a extinguir-se. Mas, em lugar disso, o reformador estava enchendo sua lâmpada no reservatório da verdade, e sua luz deveria brilhar com maior radiância. Na segurança propícia de Wartburg, Lutero alegrou-se durante algum tempo por seu livramento do ardor e tumulto da batalha. Mas ele não poderia encontrar satisfação na quietude e repouso por muito tempo. Acostumado com a vida de atividade e severo conflito, dificilmente aturava permanecer inativo. Naqueles dias solitários, a condição da igreja se erguia diante dele e clamava em desespero: "Ai, não há ninguém nestes últimos tempos da ira de Deus para ficar como um muro perante o Senhor e salvar Israel." Mais uma vez seus pensamentos se voltaram para si mesmo, e ele temia ser acusado de covardia por retirar-se da peleja. Reprovava-se por sua indolência e autoindulgência. Todavia, ao mesmo tempo, ele produzia diariamente mais do que parecia possível a um homem. Sua pena nunca estava ociosa. Quando seus inimigos se jactavam de haver reduzido Lutero ao silêncio, ficaram surpresos e confundiam-se pela prova tangível de que ainda estava vivo. Um grande número de folhetos saídos de sua pena circulava por toda a Alemanha. Ele também prestou um extraordinário serviço aos seus compatriotas, traduzindo o Novo Testamento para a língua alemã. De seu Patmos rochoso, continuou por quase um ano todo a proclamar o Evangelho e repreender o pecado e erros de então. Não foi meramente para preservar Lutero da ira dos seus inimigos e nem mesmo para permitir-lhe uma calma temporada para esses tempos de labores que Deus retirou seu servo do palco da vida pública. Havia resultados mais preciosos do que esses a serem alcançados. Na solidão e obscuridade do seu retiro montanhoso, Lutero foi retirado da alçada de todo o apoio terrestre e afastado dos louvores humanos. Assim, ele foi poupado do orgulho e da confiança própria, tão comuns quando se obtém sucesso. Por sofrimento e humilhação, foi novamente preparado para andar com segurança na estonteante altura a que fora tão repentinamente exaltado. Quando os homens se regozijavam na liberdade que a verdade lhe traz, ficam inclinados a enaltecer aqueles a quem Deus empregou para romper as cadeias do erro e da superstição. Satanás procura desviar de Deus os pensamentos e afeições dos homens e fixá-las nos agentes humanos. Ele os leva a honrar o mero instrumento e ignorar a mão que dirige todos os eventos da providência. Quão frequentemente os dirigentes religiosos, que são louvados desse modo, perdem de vista sua dependência de Deus e são levados a confiarem em si mesmos. Como resultado, procuram controlar as mentes e consciências das pessoas que são inclinadas a olhar para eles em busca de guia, em lugar de se voltar para a palavra de Deus. A obra de reforma é a miúde retardada por causa desse espírito acariciado por aqueles que a defendem. Deus quis evitar que a causa da reforma corresse esse perigo. Ele desejava que tal obra recebesse não as impressões humanas, mas as divinas.
Os olhos dos homens haviam-se voltados para Lutero, como expositor da verdade, mas ele foi removido para que todos os olhares pudessem ser dirigidos ao eterno autor da verdade. Continua no próximo capítulo.